Minha esposa e suas amigas me forçaram a abrir nosso casamento, mas quando encontrei minha própria parceira, ela implorou para fecharmos. Agora me apaixonei pela minha amante e ela ficou sozinha. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E também deixe aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Minha esposa me pediu para abrir nosso casamento e, embora eu tenha tentado dizer não, ela me deu um ultimato: ou eu concordava com isso, ou nós nos divorciaríamos. Eu cedi, e logo ela começou a sair em encontros e até entrou em um relacionamento com seu chefe. Lembro de encontrá-los na nossa cama. Eu explodi com ela, dizendo que ela quebrou a única regra que tínhamos. Ela me chamou de ingênuo na frente dele, então me disse que regras são feitas para serem quebradas antes de se vestir e sair com ele. Naquela noite, decidi começar a ver outras pessoas também, e foi aí que conheci a Carolina. Me apaixonei profundamente e comecei a namorar com ela. Ver isso fez minha esposa mudar. Ela voltou a cozinhar para mim, a tomar a iniciativa na cama, a ser a esposa perfeita. 1 ano atrás, isso teria significado o mundo para mim, mas agora eu realmente não me importava. Minha chama por ela havia se apagado. Tudo o que eu queria era a Carolina. Foi por isso que, quando ela veio implorando para fecharmos o casamento, eu recusei. Ela desabou em lágrimas e foi para a cama chorando. Naquele dia, eu soube que precisava conversar com ela, então no dia seguinte, depois que ambos terminamos o trabalho, eu a sentei. Eu queria conversar com ela e pedi que fosse honesta comigo, me dizendo que havia inspirado tudo isso. Ela me contou que foi o grupo de amigos do trabalho dela, anteriormente, e manteve essa resposta consistente. No entanto, ela adicionou alguns detalhes que eu não sabia. Não só o grupo de amigos do trabalho dela plantou a ideia de abrir o casamento porque minha esposa sentia que estava perdendo algo, já que estávamos juntos desde o ensino médio, mas também os incentivaram a começar um relacionamento emocional com o novo e atraente chefe que apareceu no trabalho dela, aquele com quem eu a peguei na cama. Aparentemente, eles a incentivaram a viver livre. Minha esposa se interessou pelo chefe devido ao incentivo dele, e tudo se desenvolveu em um caso emocional. Mas isso só se tornou físico depois que o casamento foi aberto. Ela descreveu isso como estar embriagada atrás do volante de um carro em alta velocidade. Era emocionante e intoxicante, mas o preço dessa decisão se tornou grande demais para ela suportar. Ela vê agora que nunca precisou de comparações, que o que tínhamos era realmente único e especial. Mas agora, ela sente que destruiu nosso casamento e qualquer chance de uma vida juntos. Eu disse a ela que talvez eu nunca mais consiga vê-la como minha esposa novamente, e isso fez ela desabar na minha frente. Eu simplesmente a abracei em silêncio enquanto ela chorava até adormecer nos meus braços no sofá. Desde então, ela deixou o trabalho, cortou contato com todos os amigos e com o chefe, e até me disse que está disposta a passar o resto da vida tentando se redimir e se esforçando ao máximo para ser vista como esposa por mim. Mas eu não cortei contato com a minha amante. Para ser sincero, Carolina me faz sentir como um homem, como se eu pudesse desafiar o mundo, e minha esposa não me fazia sentir isso há um tempo. Temos nossa primeira sessão de terapia de casal daqui a algumas horas. Não sei como isso vai ser. Atualização 1. Minha esposa e eu fomos à terapia de casal para discutir a possibilidade de fechar o relacionamento novamente. Embora fosse nossa primeira sessão, minha esposa aproveitou a oportunidade para colocar tudo para fora. Parece que ela confessou que esse grupo de amigas a fez questionar se ela havia perdido a chance de viver outras experiências, pois estava comprometida com o primeiro namorado e não teve outras vivências. Ela nunca teve as mesmas aventuras que algumas dessas mulheres supostamente incríveis tiveram. A terapeuta apontou que isso pode ser, e muitas vezes é, prejudicial para o casamento devido à diferença de mentalidade. Minha esposa parecia concordar, e então acrescentou que, depois que o novo chefe começou a se aproximar dela, algumas dessas amigas a incentivaram a ver onde isso poderia dar, dizendo que essa era uma oportunidade para ela se explorar ou se descobrir. Ela afirmou que se sentia culpada, então nunca fez nada físico até que uma das amigas divorciadas, daquelas grandes como a Beluga, sugeriu um casamento aberto como uma brecha. Ela disse que alguns casais saem mais fortes por causa disso.
Então, depois de me convencer, infelizmente, a abrir o casamento, a tal aventura dela começou. Era intoxicante e ofuscante, mas faltava substância real, não como a que construímos ao longo dos anos. Ela começou a questionar suas razões para fazer isso. Ela disse que podia ver a dor nos meus olhos, mas se dizia que aquilo era uma aventura e que ela tinha a chance de ter uma experiência incrível. A gravidade de tudo isso nunca foi percebida até que ela notou uma mudança em mim. No começo, ela imaginou que, como eu estava saindo em encontros, eu gradualmente aceitaria a situação dela e ficaria bem com isso, mas tudo mudou quando minha amante se tornou uma presença constante na minha aventura. Aparentemente, eu comecei a sorrir novamente sem razão, e meus olhos brilhavam quando eu recebia uma mensagem de texto ou quando saía alegremente da sala para atender uma ligação. Ela disse que de repente sentiu um vazio no estômago e começou a ter muitas crises de pânico sem motivo. Ela foi pedir conselhos para as amigas novamente, mas elas disseram que era uma reação normal minha durante a aventura. Quando a mesma amiga divorciada, que sugeriu isso no começo, disse, parece que a amante dele o faz feliz, foi quando a realidade de tudo finalmente a atingiu. A possibilidade muito real de que outra mulher, e não sua esposa, fosse quem lhe dava alegria quase fez ela desmaiar. Ela percebeu o quão ridículo tudo isso era e implorou para que elas a ajudassem a me reconquistar. Mas elas apenas disseram que, se ela não conseguia lidar com isso, por que havia aberto o casamento em primeiro lugar? Foi ali que ela soube que essas pessoas eram tóxicas, uma ameaça para o nosso casamento e para a vida que construímos. Por isso, ela tem se dedicado a me reconquistar de qualquer maneira. Eu, por outro lado, não compartilhei muito, mas deixei claro para o terapeuta sobre a situação do meu lado, com minha amante ainda fazendo parte da história. O terapeuta disse que nenhuma resolução poderia ser alcançada com minha amante ainda envolvida e sugeriu que marcássemos outra consulta depois de amanhã. Ele também mencionou que era incomum alguém ficar tanto tempo com o primeiro parceiro e deu a impressão de que qualquer tempestade poderia ser superada. Nossa próxima sessão é amanhã. Atualização 2. Desde então, me mudei para o apartamento do meu irmão. Durante nossa segunda sessão de terapia, fiz algumas perguntas difíceis à minha esposa. Uma delas foi, se ela tinha certeza de que nada físico havia acontecido antes da abertura do casamento. Ela olhou para o chão e implorou para que eu não a fizesse dizer. Ela disse que, se dissesse, isso nos destruiria. Mas, depois de insistir, ela revelou. Ela tinha se ajoelhado no escritório dele e feito sexo oral nele. Fiquei completamente chocado com isso, e ela começou a tremer e a hiperventilar. Até mesmo o nariz dela começou a escorrer enquanto ela chorava e me pedia desculpas. Nesse momento, até o terapeuta ficou surpreso, com uma expressão de incredulidade. Minha esposa se ajoelhou e abraçou minhas pernas, dizendo o quanto estava arrependida. Então, perguntei a ela o que realmente mudou sua percepção sobre ele. Ela disse que, depois que começou a se afastar do grupo como um todo, o comportamento dele em relação a ela mudou. Uma noite, enquanto ela estava saindo de uma reunião, passou pelo escritório dele e ouviu falando sobre ela com outro colega homem. Ele disse que estava surpreso com o quão fácil tinha sido conquistá-la e que ela era a prova viva de que não se pode confiar nas pessoas quietas. Quando o colega perguntou se ele realmente gostava dela, sua resposta foi que ela era uma distração agradável e que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de terminar com a noiva. Ele ainda acrescentou que isso era apenas para tirar isso do sistema, porque a única mulher que realmente o entendia era sua noiva, e ele não queria terminar com ela. Ele também mencionou que sentia pena de mim, mas que quem vacila, perde. Minha esposa, ao perceber que não era nada além de um objeto para aquele homem, somado ao fato de ter me traído por uma emoção barata, começou a considerar sumir do mapa. Ela contou que saiu do trabalho e vomitou no estacionamento. Então, perguntei se ela o amava e se tinha deixado de me amar. Ela me olhou diretamente nos olhos, através das lágrimas, e disse que nunca deixou de me amar, que ele era apenas algo diferente. Ela pensou que era amor, mas agora percebe o quão tolo isso foi. Ela apertou meu braço com uma força surpreendente e disse que sabe que errou, mas que sente falta de nós. Disse que sente falta da conexão que tínhamos antes de tudo isso. Ela até sugeriu que nos mudássemos e começássemos do zero, apenas nós dois, como deveria ser.
Eu então disse que isso não seria justo com minha amante e que eu precisava de um tempo longe dela para processar tudo isso. Foi como se ela tivesse um colapso ao ouvir essas palavras. Ela começou a chorar ainda mais intensamente e a dizer coisas incoerentes. Segurou-se em mim como se eu fosse desaparecer. Tanto eu quanto o terapeuta demoramos um tempo para acalmá-la. O terapeuta conseguiu convencê-la de que talvez um tempo separados pudesse nos ajudar a nos curar. Quando chegamos em casa, comecei a arrumar minhas coisas. Minha esposa recebeu uma videochamada em seu laptop. Era uma de suas ex-colegas, chorando. Acontece que, depois que minha esposa pediu demissão, essa colega e o gerente começaram um caso. Mas, aparentemente, ela teve um susto de gravidez. Para piorar, ela tinha um namorado com quem aparentemente via um futuro. O único motivo pelo qual ela se envolveu com o gerente foi por curiosidade sobre a experiência. O namorado dela descobriu porque encontrou um e-mail entre os dois discutindo a possível gravidez. Mas o gerente basicamente a acusou de tentar prendê-lo com um bebê. É claro que o namorado a deixou, e o motivo pelo qual ela entrou em contato foi porque estava sob a impressão de que minha esposa havia conseguido salvar nosso casamento e estava desesperada por conselhos. Eu simplesmente me virei e fui embora, e tenho estado no apartamento desde então. Atualização 3. A antiga amiga que teve o susto de gravidez com o gerente estava realmente grávida. No entanto, o estresse de perder o namorado e ser humilhada pelo caso fez com que ela perdesse o bebê. Ela basicamente surtou e foi implacável com o gerente. Ela o expôs para toda a alta administração e para sua noiva, que o deixou. A antiga amiga entrou em contato comigo. Ela queria ouvir meu lado da história porque estava coletando provas contra ele, mas queria fazer isso pessoalmente, e eu concordei. Desde o momento em que vi seu rosto, soube que ela estava destruída. As olheiras e a íris avermelhada claramente mostravam que ela não havia dormido e estava atormentada pelos próprios pensamentos. Ela me agradeceu por concordar em encontrá-la e imediatamente se desculpou pelo seu papel na aventura da minha esposa. Acontece que ela e minha esposa conversaram novamente, e foi então que ela soube que eu havia me mudado. Ela não deslocou a culpa e queria assumir a responsabilidade, por isso queria se encontrar pessoalmente. Agradeci os esforços dela, mas perguntei por que ela teria ido tão longe. Ela disse que perder tanto um filho quanto o amor da sua vida mudou quem ela era no fundo. Ela disse que mal consegue se olhar no espelho sem sentir nojo e mal consegue dormir porque tudo que vê é o rosto de seu ex no dia em que ele descobriu. Essa mulher claramente se odiava, e esse encontro pode ter sido uma forma de punição para ela. Ela me disse que, como a fraternização entre colegas de trabalho é uma violação de conduta, e mais ainda porque ele estava em uma posição de influência, ele provavelmente será demitido e possivelmente colocado na lista negra desse campo profissional como um todo. Mas o mesmo pode acontecer com ela também, e ela já aceitou isso. Ela saiu depois de ouvir o meu lado da história e se desculpou novamente. Eu precisava pegar algumas coisas do antigo lugar, então escolhi um horário em que achei que minha esposa não estaria em casa. Infelizmente, ela estava lá, mas o que me surpreendeu foi que ela havia colocado a maioria das nossas fotos de casamento na mesa de centro, assim como outras, e estava olhando para elas. Quando me percebeu, pude ver que ela estava chorando. Ela tentou me abraçar, mas eu a empurrei suavemente para o lado. Ela tentou me oferecer almoço, mas eu disse que não estava com fome e que não demoraria. Eu só precisava pegar algumas coisas antes de poder seguir em frente. Ela disse que tinha algo para me mostrar. Ela pegou o celular e me mostrou uma mensagem que recebeu 2 dias atrás do antigo gerente, que a repreendeu. Era de um número novo, já que ela havia bloqueado o antigo. Aparentemente, minha esposa ajudou a antiga amiga a expô-lo para todas as partes relevantes, e ele estava furioso. Ela achou que, ao expor o segredo, estava tirando seu poder e também nos dando uma chance de lutar. Eu disse que estava feliz por ela ter tido coragem de fazer isso, mas que isso não mudava nada entre nós. Também informei a ela que iria parar com a terapia de casal, mas faria terapia individual. Isso a fez chorar suavemente. Sei que era para eu me sentir ou eufórico pelas ações tomadas ou com raiva por ter levado tanto tempo, mas me sinto apático em relação a ela. Isso não é normal, por isso quero abordar isso na terapia individual e não na de casal.
Também consultei um advogado de divórcio, por recomendação do meu irmão, só para garantir. No momento, não estou realmente disposto a lutar por este casamento, e parece que minha esposa percebe isso. Antes de eu sair, ela tentou iniciar uma intimidade, mas quando recusei, ela gritou e perguntou o que Carolina faz por mim que ela não pode fazer. Ela disse isso em uma voz tão alta que tenho certeza de que os vizinhos ouviram. Eu balancei a cabeça e disse a ela que, se ela ainda não conseguisse perceber depois de tudo o que aconteceu, então estava claro para onde nosso casamento estava indo, e fui embora. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e comentar o que achou. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e ajudar a gente a crescer cada vez mais.